E aí, meu querido irmão, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu espero que Jesus esteja cuidando bem direitinho de você, porque na vida de um filho de Deus, nada acontece por um acaso. É o que a gente pode perceber na Bíblia, na leitura de hoje, que é Ruth capítulo 3. Aqui nós vemos Ruth seguindo as orientações de Neemi nos 4 primeiros versos. Depois, em Ruth 3, versos 5, 6 e 7, nós vemos Ruth ir aos pés de Boaz. Já no verso 8, do verso 8 até o verso 13, nós vemos Boaz reconhecendo as obrigações que ele tinha de parente chegado de Noemi e de Ruth. Já no verso 14, ou seja, do verso 14 em diante até o final do capítulo, que é o verso 18, Ruth se despede, né? Boaz, na realidade, se despede de Ruth, dando para ela 6 medidas de cevada. E você deve estar pensando assim, mas eu não estou entendendo nada desses episódios aí, pastor. Meu querido, você precisa estudar o livro de Ruth, né? Esse livro passa rápido, são só 4 capítulos. De livro em livro, nós vamos avançando, Bíblia fora, né? Quem estiver acompanhando o projeto Reavivados por Sua Palavra deve estar lendo o livro de Ruth, que é uma história muito linda. Parece um romance. O livro de Ruth é até um enredo pronto para um bom filme, viu? Este livro, ele conta as bênçãos que uma gentia, ou seja, uma estrangeira, que não era do povo de Deus originalmente, recebeu quando passou a pertencer ao povo de Israel, mostrando sua fidelidade ao Deus do povo adotivo dela. Mas quando você for ler o capítulo de hoje, você vai ver que a vida não é só um mar de rosas, não. Aí você vai ter que tirar o romantismo da interpretação da leitura. E você vai ver que Ruth teve muita coragem, viu? Se você já leu, você não acha que Ruth teve muita coragem? A coragem dela pode ser vista em vários lugares do livro de Ruth, mas principalmente aqui nos versos 1 a 5 do capítulo 3, que é o capítulo proposto para a leitura de hoje. E na sequência, se você já fez a sua leitura do Reavivados por Sua Palavra de hoje, você viu que linda promessa? A promessa de Boaz em se casar com Ruth? Veja a coragem de Ruth nos 5 primeiros versos. Disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unja-te e põe os teus melhores vestidos e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: Tudo quanto me dissestes, farei. Corajosa, né? Para aquele tempo, para aquela época. Ruth, meu amigo, foi literalmente uma estranha no ninho, que através da história da própria vida dela, ela nos ensina para gente que pertencer ao reino de Deus não depende de parentesco consanguíneo, não, porque Ruth era moabita. Qualquer participação de uma moabita na comunidade de Israel seria vedada por 10 gerações. Mas Ruth foi aceita pela obediência e pela fé. E é disso que dependemos para pertencermos ao povo de Deus. Então, leia Ruth 3, seja feliz e permita que, junto conosco, que estamos no projeto Reavivados por Sua Palavra, você também possa experimentar isso, pertencendo-nos todos a um só povo, e assim ficarmos, que é o povo do Senhor, né? E assim ficarmos mais reavivados por Sua Palavra.